15ª aula do seu curso de matemática básica. E olhe que ele é seu realmente, viu? A razão de existência desse curso é você. Não é apenas um chavão que eu começo todas as minhas aulas. Eu falo isso porque a razão de existência desse curso é você que me assiste pela internet. E por que eu estou falando isso nessa 15ª aula? Tem algum motivo especial? Tem sim. O motivo é o dia de hoje. 1º de janeiro de 2012. Não há em todo o ano dia mais oportuno para a gente desejar paz, felicidade, sucesso do que o dia 1º de janeiro, ok? Então que em 2012 você consiga tudo de bom para você. O que você tentou em 2011, por qualquer motivo, que não vem aqui a gente discutir, você não conseguiu. Que em 2012 você consiga as coisas que você tentou em 2011. E no caso da gente, né, dessa relação da gente aqui de estudar matemática, que você consiga avançar, progredir, ser aprovado em um concurso público, combinado? Eu estou falando isso, não é somente apenas, também por causa do dia 1º de janeiro, mas é porque alguns 15 dias atrás, mais ou menos, poxa, eu tive a satisfação, a alegria de alguns internautas entrarem em contato com a gente e pedir para que eu respondesse algumas questões. Elas não conseguiram resolver a questão, mas isso também é de uma insignificância que não tem tamanho. O mais importante é que elas se sentiram incomodadas por não terem conseguido resolver a questão. Isso é que é o grande barato da história, é o incômodo que elas sentiram. Porque se elas tivessem resolvido a questão, foram lá no gabarito, encontraram uma resposta diferente, e não está nem aí, não está chegando, pois isso é chato, mas elas tentaram, não conseguiram, se sentiram incomodadas, entraram em contato lá, Annelise, pede aí a Ayrton para resolver tal questão. Poxa, que legal. Elas ficaram incomodadas, e é justamente esse incômodo que eu quero provocar nas pessoas. O fato de elas não terem acertado, na minha opinião, é um fato menor. O importante de tudo é que elas tentaram resolver, não conseguiram, se incomodaram, correram atrás, pediram para resolver, eu resolvi as questões. O que é que significa isso? Significa que essas pessoas, elas amadureceram. Talvez elas não saibam disso, mas elas amadureceram, elas progrediram. É um pequeno passo, mas é um passo. Saiu do imobilismo, saiu da inércia, deu o primeiro passo no longo trajeto que se tem para percorrer. E por que eu chamo de longo? Longo porque, por dois motivos. Primeiro, é uma constatação de um fato. E segundo, uma revolta pessoal que eu tenho em relação a certas propagandas. Seja um vencedor. Olha só o tipo de propaganda que, na minha opinião, beira a maldade. Seja um vencedor. Seja um vitorioso. Faça o intensivão de tal curso em 60 dias e seja aprovado. Você que assiste esse meu curso de matemática básica, você é um exemplo clássico, vivo, de que isso não funciona legal. Esse negócio, a gente está falando de brazuca, né? A gente está falando de Brasil. Aí quando a gente vai para a posição do Brasil no PISA, se eu não me engano é isso mesmo, 53º lugar. Posso até estar errado, se eu tivesse me corrija. Mas a posição 53, a posição do Brasil. Ou seja, é um país está entre as 10 maiores economias do mundo, ok? A gente pode, em termos de economia, se considerar do primeiro mundo, mas em termos de educação, a gente não está no primeiro mundo, no segundo mundo, no terceiro mundo. A gente está mais para quarto imundo. É a educação, a qualidade da educação. A desigualdade que existe, gritante, entre uma parcela da população brasileira que tem a qualidade de ensino, uma pequeníssima parcela, e a esmagadora maioria
da população que vem de escola pública. Você vê a deficiência brutal, a desigualdade gritante, injusta, imoral que existe. Então, quando você vê propagandas do tipo que promete preparar você para você fazer um concurso em 60 dias, aí você percebe, poxa, não é por aí. A gente não está falando de Noruega, Suécia, Finlândia, Alemanha, Japão, a gente não está falando disso. Porque quando você já tem uma longa tradição de estudo, estudou em excelentes colégios durante toda a sua vida, vai fazer um concurso, precisa rever. Aí é fácil, você vai e durante 60 dias você vai fazer uma revisão, para trás. Você vai ver alguma coisa que porventura você tem esquecido. O chato é que a maioria das pessoas não vão rever. É isso que vai acontecer com essas pessoas. Elas vão ver, e ver é diferente de rever. Então, meus parabéns para você que colocou os pés no chão, já tem a consciência, adquiriu a consciência, que não se consegue as coisas, pelo menos no que se refere a estudo, entendeu? E particularmente, que é o nosso caso, falando matemática, aprender em 60 dias. Você sabe que o percurso é longo, a trajetória é longa, é penosa, é cansativa, é dura, mas compensa. Você sabe disso, que compensa, ok? Então, meus parabéns para você aí que está dando os primeiros passos. Você que entrou em contato com a gente, meus parabéns. Você que não entrou em contato, mas que está estudando, meus parabéns também. Poxa, é gostoso saber quando a gente posta um vídeo, tem um pequeno grupo de pessoas, mas olha, são fiéis. Postou? Estão lá assistindo por causa da continuidade que a gente está fazendo. Então, meus parabéns. Que em 2012, você já entrou em 2012 com o pé direito, não vai entrar, já entrou em 2012 com o pé direito. Então que 2012 seja o ano realmente que você consiga a tão sonhada, desejada aprovação no concurso público, ok? Eu confesso a você, não vou mentir para você, que eu tenho uma certa pontinha de orgulho nessa participação, dessa sua tomada de consciência, dessa sua postura em relação a concurso público, a estudar seriamente. 99,99% do mérito, eles são seus, todo seu. Eu já estou muito contente, 0,01%, talvez até um pouco menos do que isso, mas eu tenho uma pequenina parcela. Isso me deixa em duas situações, um tanto quanto orgulhoso e também muito preocupado, porque a minha responsabilidade aumenta em oferecer a você um serviço de qualidade, ok? Então, do fundo do coração, os meus desejos que você continue agora em 2012 estudando e que aquela aprovação, ela finalmente saia, combinado? Então, vamos começar agora. Talvez você esteja entendendo por que eu digo, vamos começar a aula, o seu curso de matemática básica para o concurso, combinado? Então, vamos começar a questão R1, ok? Bom, o que é que nós temos nessa questão R1 agora? Olha só, eu vou apresentar para você alguns conceitos, é como eu falei para você nesse instante, né? Algumas pessoas irão rever, outras na realidade irão ver, mas aí é que tá. Eu sempre trabalho com a ideia de que você está vendo pela primeira vez, ok? Então o pessoal que já tem uma certa habilidade, já tem uma certa facilidade, esse pessoal mais uma vez vai ter que ter paciência, tá bom? Com a gente, que está bem devagarzinho. Comigo estou passando e com o pessoal. Portanto, por favor, eu peço a vocês, não fique pedindo para que eu seja mais rápido nas minhas videoaulas. Passe videoaula de 3 minutinhos. Eu não vou fazer isso, eu não sei fazer isso, eu não conseguiria fazer isso. Então, as aulas têm que ser propositadamente densas e essa densidade exige justamente a demora. Então, a gente vai ver alguns conceitos. E quais são os conceitos que eu vou passar para você nessa segunda etapa? Vencemos a primeira etapa, vencemos a etapa chamada números naturais. Estamos agora na segunda, no segundo passo. O primeiro passo já foi dado, vamos dar o segundo, que é o módulo aí do seu livro de múltiplos e divisores, ok?
Então, bem devagarzinho, página 47, página 48, eu gostaria que você abrisse aí o seu livro para me acompanhar, ok? A ideia, o conceito matemático de múltiplo de um número natural. Ok, o que é que significa dizer que o número A, eu vou colocar aqui para você, um número A é múltiplo de um número natural B, sendo esse número natural B um número diferente de zero. Ora, a gente diz que A é múltiplo de B, ou então que A é divisível por B, quando você, ao dividir, você obter resto zero. Aí você diz que A ele é múltiplo do número B, ou então que A é divisível por B, ou então você pode dizer isso de uma terceira maneira, que o número B ele é divisor do número A, ok? Então me acompanhe na questão R1. O que é que nós temos aqui? Eu pergunto para você na questão R1. 15 é múltiplo de 3, em outras palavras. 15 é divisível por 3, ou então 3 é divisor de 15. Ora, o que é que você vai fazer? Você vai dividir 15 por 3 e vai ficar de olho em quem? No resto. Então me acompanhe aqui agora. 15 dividido por 3, isso vai dar 5 para quociente. 5 vezes 3, 15. 15 para 15, 0. Para um pouquinho aí agora. Parou aí agora. O resto é 0. É? Então você pode afirmar, olha, 15, ele é múltiplo de 3. 15 é divisível por 3. Ou então 3 é divisor de 15. Combinado? A questão R2, ou seja, o exercício resolvido 2 do seu módulo de múltiplos e divisores. Eu mando que você verifique se 20 é múltiplo de 6. Me acompanhe. Vamos dividir 20 por 6. 20 dividido por 6, isso vai dar quociente 3. 3 vezes 6, 18. 18 para 20, 2. Opa! Restou 2. Não restou o número 0. O que é que significa isso? Significa que 20, ele não é múltiplo do número 6. 20 não é divisível por 6. Ou então que 6 não é divisor de 20. Ok? Bom, na questão R3, eu peço para que você construa o conjunto dos múltiplos do número 11. Como é que você constrói o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural, seja ele qual for? Simples, você vai pegar o número, nesse caso em particular o número 11, e vai multiplicar esse número pelos sucessivos elementos do conjunto dos números naturais. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai, ok? E o resultado desses produtos você vai colocando. Então eu tenho aqui o múltiplo de 11, vamos lá. 11 vezes 0, isso é igual a 0. 11 vezes 1, isso é igual a 11. 11 vezes 2, isso é igual a 22. 11 vezes 3, isso é igual a 33. 11 vezes 4, isso é igual a 44. Pronto. Como o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, o que é que você conclui? Que o conjunto dos múltiplos de 11 também será um conjunto infinito. Vou colocar aqui as reticências para indicar que esse conjunto ele é infinito. Só tome cuidado com um detalhezinho. Eu falo para você com maiores detalhes, bem detalhado mesmo. O perigo desse cidadão aqui que é o 0. Você que é iniciante, você provavelmente você não conhece muito bem ele. Ele pode causar alguns estragos em você, viu? Então olha só. O 0 ele é um número realmente interessantíssimo. Aliás, você estuda ele não é só na matemática não. Quando você vai para a filosofia, você também estuda o significado, o filosófico do 0, né? Sei lá, o vazio, o oco, que pode representar algo. Como é que algo que é vazio pode significar algo, né? Você tem vários significados para o 0, mas não importa, a gente não vai entrar muito nesse detalhe não. Então eu só quero que você tome cuidado, sabe por quê? Por causa de um detalhezinho que eu vou passar aqui agora para você. Se você pegar qualquer número natural, seja ele qual for, contanto que seja diferente de 0, quando você for construir o conjunto dos múltiplos desse número, seja ele qual for, não importa, só tem que ser diferente de 0.
a resposta será sempre um conjunto infinito. Ou seja, um conjunto que não tem fim. Com zero, a coisa é diferente. Se você for tentar construir o conjunto dos múltiplos zero, não vai ser um conjunto infinito, vai ser um conjunto unitário, ou seja, um conjunto formado por um único elemento. Ele quebrou a regra. Todo mundo vai para um lugar, ele vai para outro lugar. Divisores, acontece a mesma coisa. Quando você pegar qualquer número natural, diferente de zero, e construir o conjunto dos divisores desse número, qualquer que seja o número, a resposta sempre será um conjunto finito, ou seja, um conjunto com a quantidade finita de elementos. O zero, ele desmente, ele contraria essa regra. O conjunto dos divisores de zero é um conjunto infinito. Percebeu? Quando todo mundo é infinito, zero é finito. Quando todo mundo é finito, zero é infinito. Tome cuidado. Lá na segunda aula de matemática básica, eu não me lembro agora se foi a aula 2 ou a aula 3, eu faço uma brincadeira na divisão por zero e já mostro o perigo do zero. Está aqui mais uma vez o perigo do zero. Combinado? Então, tirando o zero, se você tirar o zero, o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural é sempre infinito. E o zero, ele aparece em qualquer conjunto dos múltiplos. Daí o fato dele ser chamado de múltiplo universal. Ok? Na questão R4, o que é que nós temos na questão R4? Eu pergunto para você se 8 é divisor de 24. Mas eu poderia fazer essa mesma pergunta com outras palavras. Sabe como? Eu poderia perguntar: 24 é múltiplo de 8? Ou então eu poderia perguntar: 24 é divisível por 8? São sinônimos. É isso que eu quero que você entenda. Você não pode se confundir com 8 é divisor de 24? 24 é múltiplo de 8? 24 é divisível por 8? São sinônimos. Então você vai fazer o quê? Vai dividir 24 por 8 e vai ficar de olho em quem? No resto. É o resto que vai dizer. Vamos lá. 24 dividido por 8, isso é igual a 3. 3 vezes 8, 24. 24 para 24, 0. Para um pouquinho. Resto 0. O que é que significa isso? Significa que 24 é múltiplo de 8. 24 é divisível por 8. Ou então que 8 é divisor de 24. Ok. Bom, feito isso, eu apresentei para você o conceito. Tem algumas observações, tanto em relação ao conjunto dos divisores, quanto em relação ao conjunto dos múltiplos. São três observações para cada um desses conjuntos. Ok? Então você vai ler essas observações. Aí está na página 47, página 48. Você já sabe que você tem que ter a disciplina para estudar matemática. Eu acho que você já sentiu na pele que uma coisa é você assistir um curso de matemática por videoaula. Outra coisa é você assistir acho que matemática não precisa ser matemática, pode ser outras matérias também. Outra coisa é você assistir um curso presencial. São situações completamente distintas. Você já deve, com certeza, estar sentindo isso na pele. A dose de disciplina, a dose de sacrifício, de força de vontade, e principalmente, acima de tudo, de disciplina e organização, é muitíssimo maior na videoaula do que no curso presencial. Com certeza você está sentindo, já sentiu isso. No curso presencial você tem todo um ritual, você sai de sua casa, você se prepara para sair de sua casa, você pega a condução, você leva um certo tempo para poder chegar, você tem hora para chegar, você tem hora para sair, tá entendendo? Então tem todo um conjunto de fatores que termina facilitando você na aula presencial. Na videoaula, não. É mais popular, democratiza mais, você coloca um número maior de pessoas assistindo, realmente tem esse lado positivo. Que bom que tem esse lado positivo. Mas em compensação, exige muito mais de você. Você tem que ter uma maturidade, uma disciplina muito maior do que no curso presencial. Por quê? Porque geralmente você está fazendo isso, na maioria das vezes, em casa. Mas não precisa ser só em casa não, pode ser no trabalho, na rua. Ou seja, você tem 1001 fatores que conspiram contra você. Em casa você tem um telefone para tocar, você tem alguém que chega em sua casa para poder visitar você, conversar com você, você tem alguém dentro de casa que fala com você, que chama para você, pede a você para fazer alguma coisa. Ou seja,
você tem um conjunto de fatores que terminam agindo contra você. Por isso que você tem que ter uma dose maior de disciplina. Combinado? Então, eu vou apelar a essa sua disciplina para que você leia a parte teórica do que eu coloco no módulo. Nesse caso aqui, que a gente está falando, particularmente falando, a página 47 a 48, onde eu faço as 3 observações. Ou seja, tanto para o conjunto dos múltiplos, quanto para o conjunto dos divisores. Combinado? E é o que a gente vai fazer aqui agora. Eu apresentei para você a ideia de quando é que o número natural é múltiplo de outro número natural. O que eu vou mostrar aqui agora para você são as famosas regras de divisibilidade. E o que são essas regras de divisibilidade? Apesar de serem famosas, tem algumas pessoas que não conhecem essas regras. Eu vou explicar para você o que é que significa. É um conjunto de teoremas que faz com que você verifique, sem precisar efetuar a divisão. Você olha para o número, aplica o que você aprendeu, que está aqui dentro, e pode afirmar, olha, esse número é divisível por aquele outro número. Ou então você pode afirmar, aquele outro número não é divisível por aquele número, sem a necessidade de você efetuar a divisão. É justamente a grande vantagem das regras de divisibilidade é fazer você ganhar tempo. E quando não é isso, ela tem uma outra vantagem. Quando ela não ajuda você a ganhar tempo, ela ajuda você a não perder tempo. Eu vou tentar criar uma situação aqui agora para você. Me ocorreu. Vamos supor que você está fazendo uma prova, uma questão lá de uma prova de concurso público. E aí você se depara, vamos supor, na seguinte situação aqui agora. Vamos lá, o que é que eu vou jogar aqui agora? Vamos lá. Olha o que é que eu tenho aqui agora. Vou criar uma outra situação aqui. Vamos lá. Aqui, pronto. 3.452. Vamos supor que você tenha chegado nessa situação. 3.452 dividido por 11. Você está lá um problema, você equacionou um problema, montou a equação, resolveu e chegou a isso aqui. Aí você dá uma olhada nas alternativas. E você percebe que todas as alternativas apresentam números naturais. É o que a gente chama de número inteiro, ok? Não é número quebrado, número decimal. Pode parar. Quem sabe regrinha de divisibilidade, não vai fazer a divisão. Essa pessoa sabe que esta divisão aqui, 3.452 dividido por 11, olha só, olha você. Ela não pertence ao conjunto dos números naturais. Mas aí não é possível, você teria que ter feito essa divisão. Poxa, você teria que ter feito para poder verificar se o resto não tem necessidade. Eu não sei quanto vai dar. Sinceramente, aqui, esse número X, eu não faço a mínima ideia. Eu teria que fazer a divisão. Agora, uma coisa eu lhe garanto, com toda certeza. Segurança matemática. Esse resto aqui, com certeza, ele é diferente de zero. Por quê? Porque existe uma regrinha do 11. Existe uma regrinha que permite que você verifique se o número natural é ou não divisível por 11 sem a necessidade de se efetuar a divisão. É isso. E aí essa pessoa, ela olharia, esse número aqui não é divisível por 11. O que é que significa isso? Significa então que eu estou no caminho errado. Por que eu estou no caminho errado? Porque todas as alternativas apresentam números naturais. Então o que é que a pessoa faria lá na hora? Ela pegaria a borracha, apagaria, voltaria lá para o início do cálculo para ver onde foi que ela errou. Errou aí, chega lá e corrige o cálculo dela. É isso que eu falo para você. Das duas, uma. Ou ela faz você ganhar tempo, você se diferencia quando conhece todas as regras de divisibilidade, ou então ela pode também ajudar você evitando que você perca lá 1 minuto, 2 minutos fazendo uma divisão, para depois você perceber que não tem lá nas alternativas, combinado? Então o que a gente vai fazer aqui agora, nessa aula, essa aula não dá mais, mas nessa 15ª e com certeza toda a 16ª, e se precisar a gente avança pela 17ª, eu vou explicar cada uma delas detalhadamente, a gente vai explicar para que você conheça e aprenda, e apreenda também essas regras, combinado? Vamos lá. Regrinha do 2. Quando é que o número natural é divisível por 2? Quando for par. Tá, mas quando é que o número natural é par?
quando ele terminar o último algarismo lá da direita for 0, 2, 4, 6 ou 8. Se ele é um número par, com certeza a divisão desse número por 2 vai produzir resto 0. Combinado? Divisibilidade por 3. Essa é interessante, a divisibilidade por 3. Quando é que um número natural é divisível por 3? É muito simples isso. Você pega os algarismos que formam o número e soma todos os algarismos. Se o resultado dessa soma for um número que também é divisível por 3, você pode afirmar, aquele número apresentado para você com certeza é divisível por 3. Eu vou dar um exemplo aqui para que fique mais fácil o que eu estou falando para você. Me acompanhe aqui agora. Vamos lá. 2.541. Eu não sei quanto vale a divisão de 2.541 por 3. Realmente eu não sei. Mas eu posso lhe garantir. Esse resto, com toda certeza, é 0. Por quê? Porque se eu pegar, olha só, aplicar a regrinha, me acompanha aqui agora. 2 mais 5, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 1, 12. Parou e agora? 12. Lá da antiga tabuada. Lembra da tabuada? 12 é divisível por 3? É sim, eu sei disso. 12 dividido por 3 dá 4 com o resto 0. Ora, como o resultado da soma deu um número divisível por 3, você pode afirmar que 2.541 é também divisível por 3. É múltiplo de 3. Ou 3 é divisor dele. Quanto é essa divisão? Se a pergunta for quanto vale a divisão, você teria que efetuar. Agora, se a pergunta for 2.541 é múltiplo de 3, é divisível por 3? Poxa, com certeza é. Você quer ver uma coisa? Eu não deveria nem estar fazendo aqui, mas eu vou fazer, porque eu estou sempre com a ideia de que eu estou trabalhando para pessoas que têm dificuldade em matemática, ou então que estão dando os primeiros passos em matemática. Então eu vou fazer essa divisão, mas lá não é para você fazer. Acredite na regra. Eu vou fazer aqui só para comprovar. O resto, com certeza, é 0. Esse número aqui eu não sei, eu vou saber agora, mas o resto eu já sei de antemão, de maneira prévia, esse resto é 0. Me acompanhe. 25 dividido por 3, isso é igual a 8. 8 vezes 3, 24. 24 para 25, resto 1. Desça esse 4 aqui agora, vamos descer? 14. 14 dividido por 3, isso vai dar 4. 4 vezes 3, 12. 12 para 14, 2. Desce esse 1 aqui, pronto. 21 dividido por 3, isso vai ser igual a 7. 7 vezes 3, 21. 21 para 21, quem que está aqui? 0. Eu já sabia que era 0. Eu não sabia que era 847, realmente eu não sabia. Mas que era 0, eu já sabia. Por quê? Por causa da regrinha, ok? Então é isso que eu estava falando para você. Você ganha tempo lá. Vamos supor que você esteja resolvendo mais uma vez aí, tocando aquele dado da prova do concurso público. Você está resolvendo uma questão lá, você precisa encontrar o valor de Y. Vamos lá. Y representa a quantidade de pessoas, sei lá, quantidade de pessoas. Aí você tem essa situação aqui. Vamos ver aqui o que é que eu crio aqui agora para você. Olha só o que é que a gente tem. Pode parar. Ih, você está errado. Pague, volte, porque com certeza você não vai encontrar o valor correto. Mas por que, Ayrton? Eu disse para você que Y, eu estou levantando essa situação, essa hipótese, Y você está resolvendo a quantidade de pessoas, ok? E aí você encontrou, lá no desenvolvimento do seu cálculo, lá no finalzinho você encontrou 4.541 dividido por 3. Poxa, mas isso não tem como você achar um número de pessoas. Você não encontra 3,5 pessoas. Em um determinado lugar não tem 2,7 pessoas, ou seja, 2 pessoas completas e 70% de uma pessoa. Não faz sentido. Quantidade de pessoas, você tem um número natural, um número inteiro. Ora, por que eu posso afirmar que o seu cálculo está errado? Por causa da regrinha do 3, me acompanha. 4 mais 5, 9.
9 mais 4, 13. 13 mais 1, 14. Para aí agora. As 14 não é múltiplo de 3. Significa que quando você for fazer a divisão, o resto vai ser diferente de 0. Significa então que você cometeu algum erro. Você pisou na bola em algum lugar. A montagem está errada. Você esqueceu lá de um número, da posição da variável, está no lugar errado. Ou então você até montou a equação direitinho, mas quando você foi passar um número para um outro membro, você errou nessa passagem. Não importa, você está errado em algum lugar. É isso que eu falo, as regrinhas de divisibilidade fazem com que você ou ganhe tempo, ou então evite você perder tempo, combinado? Então o número natural, ele é divisível por 3 quando a soma dos algarismos que formam esse número resulta em um número que também é múltiplo de 3, ok? Bom, a regrinha do 3, ela é um pouco mais rica do que a regrinha do 2, né? Você observou, a regrinha do 2, ela é muito seca, ela é seca. Não tem muito o que você ficar explorando a regrinha do 2, né? A regrinha do 3, ela é um pouco mais rica. É justamente essa riqueza que a gente vai explorar aqui agora com um exercício um tanto quanto diferente. Imagine a seguinte situação. Eu vou colocar aqui o número. Pronto, tá aqui, ó. 4, 5, 6, y3. Esse número é do tipo, onde y é um número natural. É um algarismo, melhor falando. Número algarismo, vai de 0 a 9. Esse número pode ser 45.603, 45.613, 45.623, 45.633, até 45.693. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual o valor ou quais os valores de y que, ao serem substituídos aqui, vai formar um número que é divisível por 3? Vamos pensar um pouquinho. A regrinha do 3, ela tem uma característica que é interessante. Ela é a do 9. Ambas as regrinhas possuem essa característica. Basta que você some. A gente vai apelidar aqui agora de natureza aditiva. Pronto, vamos criar essa expressão. Natureza aditiva, porque você adiciona os números. As outras regrinhas, não. Elas são de natureza posicional. Ou seja, a posição do número pode influenciar na divisibilidade. Vamos tentar criar um exemplo? Me acompanha aqui agora. O que é que eu quero passar para você? Olha só o que é que a gente tem. Deixa eu ver uma situação aqui agora. Está aqui. O número 411. Esse número, com certeza, ele é divisível por 3. Com absoluta certeza. Eu sei que ele é. Por quê? Porque quando você somar 4 mais 1, isso vai ser igual a 6. E 6 é divisível por 3. Portanto, eu posso afirmar: 411 é múltiplo de 3. Agora, olha só. 141 é um outro número, mas continua sendo divisível por 3. Não deixou de ser divisível por 3. Por quê? 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. Continua sendo. Agora, nenhum desses dois números é divisível por 2. Nenhum deles. Vou fazer uma mudança e o número que vai aparecer agora vai passar a ser divisível por 2. Olha só. 114. Esse número aqui agora, 114, continua sendo divisível por 3. Passou agora a ser divisível por 2. Percebeu o que é que eu estou falando? Na divisibilidade por 3, faça você o que você fizer com os algarismos. O número formado não vai deixar de ser divisível por 3, mas pode deixar de ser divisível por 2. Por quê? Porque, digamos assim, a natureza da regrinha do 2, ela obedece, ela observa, ela respeita a posição. Vamos chamar de natureza posicional. Ora, o número tem que ser par. E quando é que o número é par? Quando o último algarismo, tá vendo aí, ó, última posição, lá da direita, for um algarismo par, 0, 2, 4, 6 ou 8.
Essa é a diferença básica entre a regrinha do 2 e a regrinha do 3. Uma é aditiva, faça você o que você fizer, embaralhe o que você embaralhar, misturar aqui, o número que vai ser formado não vai deixar de ser divisível por 3, mas com 2 não. Você alterando a posição, você pode alterar a divisibilidade por 2. Ora, é justamente o fato da regrinha do 3 ser aditiva que eu vou me aproveitar desse fato para resolver essa questão de uma maneira muitíssimo mais rápida. O que é que a gente vai fazer? Me acompanhe. Vamos somar esses números aqui. 4 mais 5, os números que eu conheço. 4, 5, 6 e 3. Eu não sei quem é Y, não vou somar ele. 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 3, 18. Para. 18 é múltiplo de 3. Ora, 18 é divisível por 3. Não vamos alterar. 18 é. Depois de 18 vem o 21. Ora, então, eu tenho que preencher esse y com algum algarismo. Ora, como 18 é múltiplo de 3, então, para que eu não altere a soma 18, quem é o elemento neutro da adição? Você viu isso comigo lá no módulo de números naturais. É o número 0. Quando você soma qualquer número com 0, não acontece absolutamente nada. Então, eu posso dizer que y, um dos valores de y é 0. Porque se eu substituir, eu vou ter o número 45.603. E esse número é divisível por 3. Você somar vai dar 18. Ótimo, pronto. Próximo passo agora é encontrar os outros valores para y. O iniciante, que não sabe essa característica da regrinha do 3 e também da do 9, que é a característica aditiva, ele vai perder o tempo dele testando y igual a 1. Não vai conseguir nada. Y igual a 2. Também não vai conseguir nada. Quando ele vai para o y igual a 3, ele consegue. Mas aí é que está, poxa, não perca seu tempo. Como a natureza é aditiva, na aditiva, basta que você pegue o número que você encontrou e some quem? Some o número 3. Portanto, o próximo valor para y vai ser 0 mais 3. 0 mais 3 é igual a 3. Pronto, eu já encontrei. Qual é o número que eu vou formar? 45.633. Some que você vai encontrar o número 21. E 21 é múltiplo de 3. Portanto, a gente pode afirmar 45.633 é um número divisível por 3. Qual é o próximo agora? Não vai perder o seu tempo analisando o 4, o 5. Vai partir logo para o 6. Por quê? Porque a regrinha do 3 é aditiva. É a que permite que você faça isso. Portanto, eu vou pegar y, que é 3, e vou somar 3 porque eu estou analisando a regrinha do 3. 3 mais 3, 6. Portanto, olha só. Y igual a 6 é um outro valor que serve. Se não, vejamos. 45.663. Se você somar tudo isso daqui, você vai encontrar o número 24. E 24 é múltiplo de 3. Logo, 45.663 também é múltiplo de 3. Tem valor para y mais? Tem sim. Basta você pegar agora 6 mais 3. Isso é igual a 9. Ora, o que é que eu vou ter aqui? 45.693. Vamos somar? 4 mais 5, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 9, 24. 24 mais 3, 27. Mas 27 é divisível por 3. Logo, 45.693 também é divisível por 3. Portanto, o próximo seria 12, né? Mas 12 não é algarismo, aí não vale. Você só pode ocupar y por algarismo, e o algarismo vai de 0 a 9. Portanto, 12 não interessa para a gente. Portanto, y pode assumir 4 valores. Ele pode ser 0, 3, 6 ou 9. Combinado? Bom, essa foi a 15ª. Na próxima aula, 16ª, a gente avança nas regrinhas de divisibilidade.